Para você acompanhando a programação da Terra FM, mais uma delação premiada que pode explodir e abalar as estruturas aí do poder judiciário, do poder legislativo e até do executivo. Tem uma grande bomba prestes a explodir. No caso do Banco Master, que envolve figurões desse país, nós temos a situação de que o cunhado, né, do Daniel Vorcaro, o Zettel, está trocando de advogados e está fechando uma delação premiada. Você imagina que Daniel Vorcaro tem lá, né, a sua delação premiada também. Há uma conversa de que a Polícia Federal não vai aceitar uma meia delação, eles querem uma delação completa. E aí a pergunta que fica no ar e a gente precisa dar esse destaque é: quem vai contar mais? Essa é a grande verdade. Quem vai contar mais? Daniel Vorcaro, alguém que é o chefe de todo o esquema, ou agora o seu cunhado? Ou aquilo que o Daniel Vorcaro não contar, o seu cunhado irá contar? A situação está explodindo e nós estaremos destacando aqui para você todas as informações preliminares a respeito dessa nova delação premiada, que pode ser uma verdadeira bomba que vai abalar as estruturas, inclusive, como nós temos comentado aqui, há pessoas envolvidas, investigadas, tanto no poder legislativo, no poder judiciário também e até no poder executivo. E não é só em questões nacional, não. Também em questões local. Aqui do nosso estado de Rondônia, a gente tem denúncias de pessoas envolvidas com todo esse esquema. A reportagem é do Portal Metrópolis e nós estaremos destacando para você que está aqui no Jornal da Terra. Advogados Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, deixaram o caso nesta quarta-feira. Agora, quem assume a defesa é Celso Vilardi, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em nota, os advogados Maurício Campos Júnior, Juliano Brasileiro e João Vitor Assunção afirmaram que deixaram a defesa de Zettel por motivo de foro íntimo. Eles eram contrários a qualquer acordo de delação premiada. Conforme apurou o Metrópolis, a ideia é fazer uma colaboração conjunta com Vorcaro, sem conflito de versões. Zettel é advogado e pastor e é citado nas investigações que envolvem o caso do Banco Master, que tramita no Supremo Tribunal Federal. No dia 4 de março, ele e Vorcaro foram presos na terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes financeiras ligadas ao banco. Zettel é casado com a irmã do banqueiro, Natália Vorcaro Zettel, e é considerado um dos homens de confiança de Vorcaro em negócios e investimentos. O pedido de prisão, expedido pelo STF, aponta que ele seria o operador financeiro da turma, nome dado ao grupo liderado pelo dono do Master, que é investigado por fraudes bilionárias. E para saber mais detalhes sobre o caso Master, acesse o metrópolis.com e o nosso canal no YouTube. Muito bem, créditos aí pela reportagem, o Portal Metrópolis. E para você ligado aqui na programação da Terra FM, o analista jurídico, Dr. André Marcília, tá? Que também é advogado e está por dentro aí de toda essa situação, dessa nova bomba que é essa nova delação que se achega aí, que pode, né, ser feita, realizada em parceria com o Daniel Vorcaro e pode explodir tudo em Brasília. Vamos acompanhar. A equipe antiga de advogados dele e vai partir para a delação. E eu vou te contar agora porque a delação do cunhado do Vorcaro é tão ou até talvez mais importante do que a delação do próprio Vorcaro. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço a vocês que antes de qualquer coisa se inscrevam aqui no nosso canal e deixem o like, deixem o joinha e façam assim esse conteúdo ser distribuído para mais pessoas. O ponto, meus caros, é o seguinte, é o que traz a reportagem aqui do Estadão. O Vorcaro tinha como
braço direito, esse cunhado, esse pastor Fabiano Zettel. Eles eram unha e carne. O Fabiano Zettel era o braço financeiro, era o operador da grana, sabia, portanto, o que pagava e para quem pagava. O Vorcaro, ele era o mandante, mas esse pastor, ele fazia o pagamento. Ele, por exemplo, foi o responsável por comprar por 35 milhões a tal parte do resort do Taiaiá, que pode eventualmente ter acabado no bolso do ministro Toffoli. Então, se você quer saber quem recebeu e quanto recebeu, esse cara, o cunhado do Vorcaro, o Fabiano Zettel, é que é o grande lance, é que é o grande nome. O Vorcaro, ele era a cabeça, mas quem executava, quem era a mão que entregava a grana, era esse daqui, era o cunhado dele, era o Fabiano Zettel. Portanto, é essencial, se a gente quiser primeiro reaver essa grana, é ele que sabe, ele que pagava, ele sabe para quem pagou e sabe onde estava o dinheiro. Portanto, se a gente quiser pegar de volta o dinheiro, é com ele. E o André Mendonça já demonstrou claramente que não quer apenas punir as pessoas, mas quer reaver os bilhões que foram utilizados para fraudar o Master e subornar autoridades públicas dos 3 poderes, inclusive talvez até mesmo de autoridades de dentro do próprio STF. Então, é necessário saber tudo dessa pessoa, porque ele é o elo perdido entre quem mandava e quem recebia lá na ponta e por qual razão isso acontecia. A delação dele, portanto, talvez seja a principal. A delação dele talvez seja até mais importante, repito eu, do que a própria delação do Vorcaro. E a polícia sabe disso e o Vorcaro também sabe disso. Em razão de saberem disso, é que o próprio Vorcaro já mandou dizer que está negociando com a Polícia Federal e com a PGR. A PGR está atrapalhando, não está negociando nada, mas o Vorcaro está negociando com a Polícia Federal para que a delação do Zettel seja feita em conjunto com a dele e que a delação do Zettel seja incluída na delação dele, Vorcaro, que as 2 delações caminhem em conjunto, porque uma complementa a outra, uma fortalece a outra. Pô, é claro, se um mandou e o outro fez, é importante que a gente tenha essas duas delações andando juntas. Se alguém mandou e alguém fez, é o conjunto dessas 2 delações que vai fazer a gente saber em quem chegou essa grana. Um mandou, o outro fez, quem recebeu, por que recebeu, quanto recebeu. A gente só vai ter esse cenário completo dessa maneira, com as 2 delações conjuntas. E se tivermos isso nas mãos, aí cai a República. Aí realmente a gente vai ter que passar a limpo os poderes da República, porque nós teremos, sem dúvida, acesso ao quadro inteiro, a toda a pintura dessa pornografia de corrupção que partiu do Banco Master, que partiu do Vorcaro e do entorno dele. Meus amigos, vamos aguardar. Há muita luta para que essas delações não ocorram, a gente sabe, de dentro de uma ala podre, até mesmo do próprio STF. Mas a Polícia Federal parece que está trabalhando e sério, e bem a sério, o ministro André Mendonça também, para que essas delações sigam adiante. Tomara que consigam, tomara que isso se efetive. Se você gostou dessa análise... Muito bem, seu doutor André Marcília, para você acompanhando aqui o nosso Jornal da Terra, também presente aí, né, nas redes sociais. Se você gosta do trabalho dele, segue ele lá. Beleza? O advogado que agora, né, está ali com o Fabiano Zettel, ele é o ex-advogado, né, de Jair Bolsonaro, que agora está aí auxiliando, né, o investigado, que pode fechar esse acordo de delação premiada. Como eu disse, nós teremos aí então muita gente importante, né, citada nessa situação, que estão sendo citados, e nós só queremos a verdade, nada além da verdade. Quem faz parte desse esquema bilionário? Quem está por trás de tudo isso? Será ou seria apenas Daniel Vorcaro? Ou há grandes figurões aí por trás de tudo isso? Para você ligado aqui na nossa programação, saiu mais uma pesquisa e agora coloca aí, né, como Flávio Bolsonaro superando Lula e assumindo a liderança de segundo turno. É o que aponta a Atlas, Intel, e o destaque da informação é a revista Veja e o jornalista Pedro Jordão. O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, superou numericamente as intenções de voto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.
apesar de manterem empate técnico no último levantamento da Atlas Bloomberg, divulgada na manhã de quarta-feira, dia 25, em um eventual cenário de segundo turno. Flávio aparece com 47,6% das intenções de voto contra Lula com 46,6%. Se levar em consideração, né, a questão da margem de erro, eles estão tecnicamente empatados. Os pesquisadores ouviram 5.028 eleitores entre os dias 18 e 23 de março. O nível de confiança desta pesquisa é de 95%. A margem de erro é um ponto percentual. Os cenários desenhados. Flávio Bolsonaro, do PL, tem 47,6%. Luiz Inácio Lula da Silva, 46,6%. Não sei, branco e nulos somam 5,8%. Mais uma pesquisa que está aí, né, que tomou conta, né, do nosso país, sendo destaque aqui também no Jornal da Terra. E você, já tem o seu voto definido? Se os candidatos forem, né, Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno? A pergunta é para o segundo turno, né? De repente, você tem uma alternativa para o primeiro turno e vai decidir entre os dois no segundo turno. Ou até mesmo, né? Você já tem aí um nome em mente? Qual rumo você espera para o nosso Brasil? Flávio Bolsonaro, ele deve receber o apoio público de Michele Bolsonaro nas próximas semanas. Michele, que está aí afastada da atuação política, cuidando do marido, que agora vai para casa. O próprio Bolsonaro pediu para que ela atuasse aí nas questões políticas apenas após este mês. Então, logo, logo, a Michele Bolsonaro deve retornar aí a toda a sua atuação pública, a sua atuação política como presidente nacional do PL Mulher. E esse apoio ao Flávio Bolsonaro deve vir com tudo nos próximos dias, na próxima semana. Jair Bolsonaro deve receber alta hospitalar nesta sexta-feira e vai para casa por um período inicial aí de 90 dias, conforme a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Ainda sobre Lula, preste atenção que agora Lula alcançou a pior avaliação até o momento. São 61%, que é a maior em 2 anos. 61% da população desaprova Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República. É um número bem alto, hein? É um número bem alto. Os que aprovam, né? A gente vai estar destacando agora. O presidente Lula chegou pouco mais de 6 meses no primeiro turno da eleição, desaprovado por 61% dos brasileiros. É a maior taxa já registrada desde março de 24, quando a pesquisa começou a ser feita. 2 perguntas binárias: se o eleitor aprovou ou desaprova tanto o desempenho pessoal do presidente, como também o seu governo. A avaliação que os eleitores fazem do petista é pior do que fazem do governo num todo. No caso da administração federal, 57% desaprovam e 37% aprovam. Os dados são da pesquisa do Poder, data realizada entre 21 e 23 de março. Então a gente tem o quê? Lula está perdendo até para o seu próprio governo. 57% da população desaprovam a administração, né, os ministros, e 61% da população desaprovam Lula como presidente. As conversas de bastidores é que Lula desistiria, tá? Caso alcançasse aí uma aprovação próxima ou inferior a 30%. A situação continua ainda da maneira que nós estamos vendo, né? 61% ainda
estão desaprovando o governo não, né? Estão desaprovando. E um detalhe também que eu queria mostrar para você, presta atenção, 61% desaprova, mas, olha só, a pesquisa do Poder Data mostra que é a maior, ou é o maior percentual já registrado para a reprovação ao desempenho pessoal do petista, desde março de 24. Os que aprovam somam 31%. Gente, está bem próximo daquilo, né, que os bastidores dizem, que se Lula chegar a uma aprovação de apenas 30%, ele desistiria do sonho de disputar aí o 4º mandato. Já está em 31%. Olha só, 61% da população desaprova Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República. Ele perde para o próprio governo dele. A questão do governo, você sabe como é, né? Você tem ali pessoas, ministros que são de partidos de centro, aí isso acaba dando uma, né, não uma equilibrada, porque 57% de desaprovação é algo terrível também. Mas Lula consegue perder para o seu próprio governo. 61% da população desaprova o desempenho como presidente da República de Luiz Inácio Lula da Silva. Realmente o número é terrível, né? Se ele for cumprir o que ele está prometendo, ou pelo menos os bastidores, de desistir aí da disputa, caso alcançasse 30%, está faltando 1%, viu? Isso pode acontecer, tá bem? Eu não vejo, numa análise momentânea, eu não vejo clima para Lula cair novamente no gosto popular. Algumas decisões, algumas atitudes voltadas a isso não estão elevando, né, a aprovação de Lula, por exemplo. Uma delas, essa distribuição, né, de gás não ajudou, não colaborou muito. Nós temos também aí a luta, né, que eles estão travando, em questão dessa escala 6x1, que é uma pauta bem populista, aí pelo que eu enxergo, né, uma grande possibilidade de pessoas de centro e quem sabe até de direita entrar junto nessa, mas mesmo assim isso ainda não está gerando impacto na avaliação de Luiz Inácio Lula da Silva, que realmente está bem desaprovado e pouco aprovado pela população brasileira. Vocês já pararam para pensar que nós estamos vivendo dias terríveis, né? Em torno de todos esses escândalos, momento bem tenso, né? Aí até para o próprio PT, para o próprio governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula passou esse tempo inteiro, né, pensando na reeleição, pensando em crucificar Jair Bolsonaro, Bolsonaro que está preso, condenado, todos os problemas do Brasil. Eu não estou dizendo que a pessoa não pode ter um inimigo político. Ela pode, sim, ter um inimigo político. É por isso que eu sou totalmente contra essa questão de reeleição no Brasil. Nós temos uma questão de... O presidente, ele acaba governando os 4 anos, principalmente os primeiros 4 anos, pensando em conquistar todo santo dia novas pessoas para votarem nele na próxima eleição. Eu até penso, né, que a próxima eleição é uma verdadeira análise, né, da população em relação aí ao mandato do presidente. Mas os projetos que nós temos é elevar o mandato para 5 anos e direito a apenas um mandato sem reeleição. Obviamente, passando aí mais um mandato, os ex-presidentes poderão disputar aí a eleição novamente, se ganhar, governar por mais 5 anos. Eu acho essa situação bem legal, porque a gente deixa, principalmente na troca de governo, principalmente nesses primeiros 4 anos, o presidente acaba governando olhando no retrovisor. O tempo todo culpando a gestão anterior,
é o tempo todo procurando pelo em ovos. E note que a minha conversa aqui, ela não está relacionada a Lula, não está relacionada apenas ao PT, tá bem? Por quê? Lula passou esses últimos anos pensando em condenar Bolsonaro, levar Bolsonaro para trás das grades, pensando em culpar o governo anterior por tudo que acontece nesse país. Inclusive, a sua desaprovação ela se dá por isso. Porque se Lula estivesse focado em governar o país, em dar o exemplo com muito trabalho, com muita honestidade, né? Ele estaria agora, de uma certa forma, muito bem avaliado pela população, que de fato não está. 61% é um negócio bem estranho. Agora voltando, né, dando um passo atrás, o Brasil ele precisa ser passado a limpo, como nós temos sempre falado. O Brasil precisa ser passado a limpo. Tem muita coisa, muitos escândalos explodindo no peito do governo de Luiz Inácio. Eu até penso que a população, ela me parece que ela está meio adormecida. Talvez, tá, uma análise que eu faço, talvez aí por não acreditar em mais nada. Por não acreditar em mais nada. A gente já viu de tudo acontecendo nesse Brasil e a gente viu que os poderosos, realmente, eles não vão para trás das grades. Vocês já perceberam isso? Pois é. E agora, o que acontece? Em meio, né, a escândalo aí do INSS, esse escândalo do Banco Master, que envolve, né, pelo menos numa questão de envolvimento, a gente não pode crucificar ninguém agora, condenar ninguém, mas pelo menos em questão de envolvimento, envolvem pessoas de todos os poderes. Você tem aí do poder legislativo, do executivo, do judiciário. Os 3 poderes da República estão aí, de uma certa forma, envolvidos com essa situação. Há políticos de esquerda, políticos de centro, de direita, envolvidos nesse esquema. Obviamente, né, pelo que nós temos acompanhado, poucas pessoas ali de direita, até não vi ninguém, né, grande, ninguém dessa ala mais bolsonarista envolvido. Isso daqui não é puxar saco de Bolsonaro ou da família Bolsonaro, não, isso daqui é notícia, só você ver, você tem ali uma ala ligada ao presidente Lula, uma ala ligada ao centrão, e aí essa pessoa de centro, ela pode, né, de repente, ora se assumir de direita, ora se assumir como centro, uma grande, tá bem, parcela aí dos políticos envolvidos. No Poder Judiciário também, a citação de 3 ministros, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Cássio Nunes, não diretamente ele, mas um filho, né, que recebeu aí um contrato com uma empresa que recebeu dinheiro do Banco Master aí. Tudo precisa ser investigado. O que nós queremos agora nem é sair por aí condenando as pessoas, mas sim tem que haver o julgamento, né? Tem que haver o desdobramento. E é o que nós precisamos, passar esse Brasil a limpo. Felizmente, o nosso país não está a mil maravilha que nós sonhamos, né? Está caminhando desse jeito. E sobre tudo isso, principalmente, né, agora falando de população, da população mais humilde, principalmente os roubos aí nessa questão do INSS. Enfiaram a mão no bolso do cidadão brasileiro. Quando roubam uma petroleira, quando roubam uma empresa, uma estatal, de uma certa forma o povo brasileiro é prejudicado, são prejudicados. Mas no caso do INSS, foram lá e enfiaram a mão no bolso daqueles que tanto trabalharam, daqueles que se não trabalharam por questões de saúde, né, porque estavam aí como pensionistas, né? Tem gente que nasce com alguma deficiência, não pode trabalhar e é aposentado, se torna, né, um pensionista aí desde cedo. Mas na maioria são pessoas que trabalharam, produziram, geraram imposto, movimentaram a economia, tiveram seus altos e baixos numa questão financeira e muito fizeram pelo país, pela sociedade. E no momento em que recebem um salário mínimo, vem alguém, enfia a mão no bolso e arranca aí através de parcelas que foram descontadas
sem a autorização. Nós temos agora muitas pessoas relatando. E o povo brasileiro, o aposentado, com mudança de governo, uma hora é a direita, uma hora é a esquerda, uma hora você tem o Michel Temer de centro no governo. Sempre teve essa lenda de que na troca do governo, o pré-candidato fulano de tal vai tomar a aposentadoria de todo mundo. Sempre, né? Nós tivemos isso daí. É uma preocupação. É óbvio, é o único meio que a pessoa tem para sobreviver e ou ela não trabalha por questões de saúde ou não trabalha por questão de idade. Então ela não tem uma outra renda, né? É óbvio que há esse receio, mas sempre tem, às vezes de maneira até exagerada, o receio, né, de se cortar aí o aposento, né, o benefício. Mas isso, às vezes, gera até um medo, né? Às vezes aquele que recebe, né, essa parcela aí da Previdência, às vezes tem medo até de ir lá. Estão descontando o negócio aí, tem medo de reclamar. Muitas pessoas que vieram me falar, Fábio, eu nem fui atrás disso, porque, né, você sabe, toda a burocracia e lidar com esse povo, às vezes, né, podem cortar o meu benefício. Uma pessoa chegou nesse ponto comigo. Então é o quê? É esse medo. A população mais simples tem esse medo e, como eu estava dizendo, eu até penso, né, que o povo me parece que não revoltou tanto. Será que é por desacreditar no Poder Judiciário, não acreditar mais também na política brasileira? É uma situação bem complicada, né? O povo precisa dar o troco agora. Talvez essas pessoas que não estão revoltadas com tudo que está acontecendo, talvez estão caladas, silenciadas, aqueles que votam, e estão esperando, né, o momento para dar o troco aí nas urnas, não elegendo deputados envolvidos aí com todo o esquema. Nós temos aí delações para explodirem nesse país e o povo brasileiro tem que ficar de olho. Não só nos casos do Banco Master, casos do INSS, mas em tudo. Esse ano é um ano em que a voz do povo será ouvida. Qual é a voz do povo? O que você pensa a respeito qual a avaliação? O seu deputado estadual, você lembra o nome? Merece uma segunda chance? O seu deputado federal que você votou, você se lembra o nome? Você está acompanhando? Merece uma segunda chance? E senador da República que você votou há 8 anos atrás, merece outra chance? A pergunta é mais quente agora. Merece uma segunda chance? Você lembra o nome do senador que você votou há 8 anos atrás? Para você ligado aqui com a gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês, curtindo, acompanhando aqui o nosso jornalismo. Um grande abraço do Fábio Rodrigues. Estarei de volta com vocês numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Valeu e até mais. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.